Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha e também o engenhoso cavaleiro Dom Quixote de la Mancha. Isso se você estiver lendo em 2 volumes, certo? Existem edições como essa aqui da Itatiaia, que eu também tenho, que é um volume só e o título é apenas O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha. Esse vídeo aqui não pretende levantar nenhuma discussão aprofundada sobre Dom Quixote, é apenas um vídeo com impressões de uma leitora comum que leu recentemente Dom Quixote, certo? Para a parte mais teórica, para uma pesquisa rapidona que eu fiz assim a respeito dessa obra, eu usei como base um texto de Jorge Luis Borges sobre Dom Quixote, e também uma entrevista com a professora Maria Augusta da Costa Figueira, tá? Que é uma especialista em Dom Quixote. Esse vídeo é delicioso, é uma entrevista com ela, tem cerca de meia hora, vou deixar o link lá embaixo. Inclusive, se você tá procurando, assim, informações mais aprofundadas, né, enfim, né, um especialista, eu sugiro que você pare esse vídeo aqui e vá ver aquele lá, certo? Muito bem. Eu li então Dom Quixote pela primeira vez na íntegra, né? Como eu já disse pra vocês, eu já havia lido versões adaptadas para crianças e tudo mais. E no fim das contas isso acaba sendo até bacana, né? Depois que você já é um adulto lendo Dom Quixote propriamente dito, e você percebe que é uma obra tão incrível que ela pode ser passada para crianças tranquilamente, né? Então é uma obra que vai aí ser bacana para pessoas de todas as idades, tá? É um clássico da literatura universal, mas Cervantes mesmo, ele é meio contra essa coisa de, sabe, literatos possuírem todo o conhecimento da literatura, e ele faz isso bem na introdução do livro mesmo, gente. Eu quero muito deixar vocês com vontade de ler esse livro, então eu sugiro muito que você leia pelo menos a introdução dele, tá? Porque tem outros textos aqui, em todos esses livros existem outros textos de outros teóricos sobre Dom Quixote, mas eu recomendo a introdução dele mesmo, tá? Do Cervantes, no início do primeiro volume. É espetacular. Pra quem não conhece a história de Dom Quixote, eu vou tentar contar rapidinho pra vocês, tá? Antes de ser nomeado cavaleiro, ele era apenas um grande leitor, um leitor ávido de novelas de cavalaria. Toda a biblioteca de sua casa era composta por livros de cavalaria e ele era muito fã. Inclusive, um dos livros preferidos dele é um livro que eu tenho aqui em casa que eu ainda não li, vou ver se eu leio esse ano, que é o Tirante o Branco, tá? Do João Martorell, certo? E logo no primeiro capítulo, Dom Quixote está se preparando para se tornar um cavaleiro. Então ele pega uma armadura toda enferrujada, que era de um antepassado dele, passa a usar essa armadura. Ele pega um cavalo, né, porque né, agora ele é um cavaleiro, enfim. E aí ele idealiza a sua donzela, né, porque né, todo cavaleiro precisa ter aí uma mocinha, enfim. E ele acaba criando toda uma persona em cima dessa Dulcinea e, enfim, ele sonha com ela e ele sonha com o momento em que ele vai viver grandes aventuras e ser reconhecido pela Dulcinea. Dulcinea nem existe, fica bem claro. Mas, enfim. Aí ele sai em busca de grandes aventuras, ele vai parar numa estalagem. E, assim, ele acha que essa estalagem é, na verdade, um grande castelo. E o estalajadeiro, ele acha que é um castelão e ele pede para esse castelão nomeá-lo cavaleiro ali no meio daquele... era praticamente um bordel o lugar que ele foi parar, mas na cabeça dele aquilo é um castelo. Esse estalajadeiro acaba, né, convencendo o Dom Quixote a voltar para casa, né, porque afinal de contas ele precisa de outras coisas, né, para ser um cavaleiro respeitável, né? Ele precisa de um fiel escudeiro, por exemplo. Então ele volta para casa. Quando ele volta pra casa, a família dele, que é composta pela sobrinha e por uma ama, né, uma empregada, elas percebem que ele não está seu juízo perfeito. Elas acabam chamando o padre, o médico do lugarejo lá onde ele mora. Ele fica acamado por uns dias e eles decidem que o que está acontecendo com o Don Quixote é que ele enlouqueceu porque ele leu muitas novelas de cavalaria. Então eles dão um fim nessa biblioteca. É a parte mais engraçada do livro, porque assim... é um clássico sensacional e é divertidíssimo o tempo todo. Então essa pra mim é a melhor parte da história. Acontece logo no primeiro volume, logo no início da história mesmo. Então não é spoiler. Eles vão dar um jeito ali naqueles livros, eu não vou contar o que eles vão fazer, mas é divertidíssima essa parte da história. Bom, depois que ele sai, né, ali do leito, ele já tá se sentindo bem e tudo mais, ele vai em busca do seu fiel escudeiro, que é então o Sancho Panza, que é um vizinho dele. Eu não me lembro se ele era jardineiro, o que ele fazia, mas era alguma coisa do tipo.
E ele convence Sancho Panza a viver altas aventuras em sua companhia, dizendo a ele que quando ele tiver fama e fortuna, ele dará o governo de uma ilha para o Sancho Panza. E o Sancho Panza acaba acreditando no Don Quixote, então, e passa a segui-lo, né, durante todo o desenrolar aí da história, né, desses 2 volumes, porque ele tem a esperança de ser o governador de uma ilha. E eu não vou contar mais nada da história, vocês precisam ler esse livro. Bom, o Don Quixote é considerado como o grande livro assim, que deu início ao romance moderno, né? Esse livro foi escrito no século XVII, eu vou dizer exatamente o ano que ele foi publicado. Em 1605 ele publica o primeiro volume, tá? E somente após 10 anos ele volta e publica a segunda parte do Don Quixote. Nesse meio tempo, ele escreve um livro chamado Novelas Exemplares, tá? E no prólogo desse livro, ele avisa os leitores que em breve vai sair então a continuação do Don Quixote. Esse livro, então, de novelas exemplares foi escrito em 1613. Aí o que acontece? Em 1614 surgiu uma continuação meio clandestina aí de Don Quixote. E o Cervantes, que não é bobo nem nada, ele usou isso para colocar dentro da sua novela. Então, no segundo volume, de verdade, escrito pelo Cervantes, do Don Quixote, ele brinca com essa coisa de ter um livro por aí, né, escrito a respeito dele, né, do Don Quixote mesmo. Uma das coisas mais bacanas do segundo volume é o momento que o Don Quixote entra em contato com um estudante, né, que é fã do Don Quixote porque leu esse livro, né, desse outro autor estranho aí. E ele acaba dando uma olhada no livro e reclamando e fazendo crítica e dizendo o que aconteceu, o que não aconteceu. Então essa coisa dele pegar um personagem e trazer para a realidade, né, porque realmente aquele livro clandestino foi escrito, né, digamos assim, era uma coisa inédita, né? Então o Cervantes, ele era muito espertinho, sabe? Essa própria coisa de colocar no prólogo de um livro que dali a pouco vai sair a sequência do livro anterior, que fez tanto sucesso, então assim, vendeu que nem água. Foi um best-seller da época, né? E vocês vão ver lá no vídeo da professora Maria Lúcia, né, que uma das coisas mais bacanas desse livro também é essa coisa de o livro ser, na verdade, um grande diálogo entre o Don Quixote e o Sancho Panza, né? Ele tá o tempo inteiro tentando ensinar coisas pro Sancho, e ele depende muito do Sancho. Então, no primeiro momento, o Sancho tenta ajudar, né, o Don Quixote, dizendo pra ele que, olha, a Dulcinea, na verdade, é uma padeira, né? A única vez em que eu encontrei com ela, ela tava coberta de farinha, amassando um pão. E ela é gorducha e é feia e tudo mais. E o Don Quixote não acredita, né? Então, o Sancho, ele passa a alimentar a loucura do Don Quixote, dizendo pra ele que a Dulcinea tá feiozinha assim, porque na verdade ela foi enfeitiçada por feiticeiros maus e enfim, né, essas coisas que tem em novela de cavalaria. Então é óbvio que Don Quixote vai acreditar nessa história aí da feitiçaria. Além dessa ajuda mútua, né, entre os personagens, tem também assim grandes discussões assim filosóficas e sobre a vida, o universo e tudo mais entre o Don Quixote e o Sancho Panza mesmo. Num dado momento, eu não vou dizer como, mas o Sancho Panza, ele vira realmente, digamos assim, um governador de uma ilha. E o Don Quixote dá vários conselhos pra ele. São conselhos assim que valem pra gente também, pro leitor também. E tem essa coisa também muito estranha, né, que o Cervantes faz de colocar tanta sabedoria em um personagem que ficou louco. Quem leu esse livro aqui, o Foi Apenas um Sonho, ou quem viu o filme, também deve se lembrar do personagem louquinho, né, do vizinho maluco deles, que é a única pessoa sensata da história, né? Então, provavelmente o autor ali daquele livro também leu Don Quixote. Além do livro ser contado através desse diálogo contínuo entre o Sancho e o Don Quixote, tem também algumas intervenções, porque ao longo da caminhada, né, da trajetória dos dois, eles vão conhecendo personagens ali dos lugares por onde eles passam. Essas histórias, elas podem ser um pouco cansativas, tá? Não vou mentir pra vocês. Algumas são bacanas, algumas intervenções são bem interessantes, como por exemplo, a luta do Don Quixote com os moinhos de vento, né, que ele achava na cabeça dele que eram gigantes. Uma discussão interminável sobre uma tina d'água que na verdade era um escudo e enfim. Então tem algumas coisas bacanas, né? Os próprios duques que aparecem no segundo volume. Eu tive uma relação de amor e ódio com esse casal de duques, né? Porque eles também leram aquele Don Quixote de mentira, né? E apesar deles serem grandes fãs dos dois personagens, né? Do Quixote e do Sancho, eles meio que tentam se aproveitar dos dois. Então existem histórias ali, personagens que eles vão encontrando ao longo do caminho que eu já não me lembro, sinceramente.
não foram interessantes pra mim. Desculpa, sociedade. A professora Maria Augusta comenta sobre uma coisa muito bacana também que eu não tinha percebido no livro, né? Que assim, eu já li muita história de cavalaria, eu já falei pra vocês, né? Eu gosto muito, assim, de contos da Távola Redonda, Rei Arthur, etc. E Tristão e Isolde e por aí vai, né? Então eu já li bastante. E uma coisa que acontece geralmente na novela de cavalaria é que o autor, ele não é que ele seja assim um intruso na história, mas ele interfere a favor do cavaleiro, do mocinho da história, na grande maioria das vezes, né? Então as coisas vão acontecendo meio que a favor do cavaleiro por causa dessa mãozinha que o autor põe, né? Do narrador, na verdade, né? Enfim, autor, narrador, vai dar na mesma aí, nessa concepção, certo? E no Dom Quixote não. O narrador tá ali simplesmente para contar a história pra gente. É um narrador muito bem-humorado também, dá pra dar várias risadas com as coisas que ele diz, mas ele não ajuda o Dom Quixote, ele simplesmente conta o que tá acontecendo. Então o Dom Quixote tá meio que sozinho no mundo. É ele mesmo quem tem que resolver seus próprios conflitos. Tudo bem, ele tem a ajuda do Sancho, um ou outro personagem que aparece ali pra ajudá-lo também ao longo da história, mas pra quem já leu Dom Quixote, eu vou fazer um comentário aqui rapidinho, prometo que não vou dar spoiler, mas mesmo assim eu vou colocar o horáriozinho aqui de quando termina o meu comentário, tá? Eu fiquei muito triste com o final da história. Então assim, eu já estava muito apegada a ele, e, enfim, né, quando eu percebi ali, assim, segunda metade do segundo volume, que era por esse caminho que o Cervantes estava levando a gente, já comecei a ficar assim, mal. Eu li esse livro aos poucos, eu comecei a lê-lo em setembro ou outubro do ano passado. Fui lendo outras coisas junto, claro, mas durante o meu período de férias, né, os meus 30 dias de férias, a única coisa que eu li foi o Dom Quixote. E eu terminei de ler ali na segunda quinzena de janeiro. Então eu levei, sei lá, 4 meses e pouquinho pra terminar de ler esse livro. 3 ou 4 meses. E são personagens que ficam com a gente depois da leitura, né? Isso que é bacana também. E bom, além dessa entrevista com a professora Maria Lúcia, eu reli na verdade, esse texto do Borges que está no livro Outras Inquisições, que é um livro de ensaios e textos que ele escreveu para revistas literárias, chamado Magias Parciais do Quixote. Ele vai fazer uma resenha aqui sobre Dom Quixote, vai traçar um paralelo entre essa história e as Mil e Uma Noites e também o Hamlet, né? Então essa coisa de você ter um personagem que também é um leitor da sua própria história. Antes do Cervantes, né, o Shakespeare já tinha feito uma coisa parecida com Hamlet, né? Ele, em um dado momento, ele vai assistir uma peça sobre sua própria vida, né? Naquela cena engraçada que eu comentei com vocês sobre a família recebendo o Dom Quixote e dando fim nos livros de cavalaria dele, porque achavam que era aquele, né, o motivo da loucura dele, o Borges vai comentar o seguinte, ele vai dizer: para nosso assombro, um dos livros examinados é o Galateia, de Cervantes, que foi o primeiro livro que ele escreveu antes do Dom Quixote, né? E acontece que o barbeiro é amigo dele e não o admira muito, e acrescenta que ele é mais versado em desditas do que em versos, e que seu livro, embora tenha alguma coisa de boa invenção, o barbeiro, então esse barbeiro é um dos amigos, né, do Dom Quixote que tá lá dando o fim dos livros, né? O barbeiro, sonho de Cervantes ou forma de um sonho de Cervantes, julga Cervantes. Também é surpreendente saber no início do nosso capítulo que o romance inteiro foi traduzido do árabe e que Cervantes adquiriu o manuscrito no mercado de Toledo e encomendou a tradução a um mourisco, a quem alojou em sua casa por mais de 1 mês e meio até que concluísse a tarefa. Então o próprio Cervantes diz que aquele livro não é dele, né? Foi traduzido, né, do árabe. Então assim, o Cervantes criou várias histórias dentro de uma história só e se colocou como personagem. Então um personagem do próprio livro dele conhece o trabalho dele, faz uma crítica ao trabalho dele. Isso é fenomenal, vocês não estão entendendo. Outro texto bacana do Borges, né, que não é bem sobre Dom Quixote, mas é aquele Pierre Menard, autor de Dom Quixote, em que ele vai contar sobre esse Pierre Menard que quer escrever Dom Quixote novamente de uma forma muito melhor. Na verdade, ele não escreve Dom Quixote inteiro, são apenas alguns capítulos do primeiro tomo, mas ele vai falar sobre apropriação de ideias e tudo mais, e tem se você, né, lê isso aqui com um olhinho de tradutor, você vai perceber várias críticas bacanas. Esse texto, né, do Pierre Menard tá aqui no Ficções de Borges. Borges era grande fã de Cervantes. Além disso, eu queria comentar também com vocês a respeito das traduções. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas eu tenho 3 traduções diferentes aqui em casa, né? 3 edições. A que eu mais li nesse período, né, durante nesse finalzinho de 2013 e comecinho de 2014, foi essa aqui, da editora 34. Vamos ver se vai focalizar.
certo? Em 2 volumes gordinhos. Esse aqui é uma edição bilíngue, então você tem o original. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Você tem o original aqui embaixo, a tradução aqui em cima. Então toda vez que você desconfiar de alguma coisa da tradução, você pode ler ali embaixo o original, certo? O primeiro volume, que é o Engenhoso Fidalgo, Don Quixote de la Mancha, ganhou o prêmio Jabuti de melhor tradução em 2004, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, eu vou colocar o ano certinho lá embaixo. Eu tenho também essa edição linda da editora Itatiaia, em volume único, né? Tem essa luva nessa caixa. Uma pena que essa caixa aqui não é de muito boa qualidade. O livro é em capa dura e vem com essa jacket. Eu vou tirar a luva do livro. Então essa é a luva, uma luva durinha, tá? Muito legal essa edição e essa aqui é a capa dura dele, tá? Lindo, lindo demais. Todo ilustrado. Então essa aqui é uma edição comemorativa de 400 anos, né? Saiu em 2005, eu adquiri acho que meados de 2013 ou comecinho de 2013, já não me lembro. Então tá, eu tenho essas 2 edições e no Kobo eu tenho a edição da Companhia das Letras também, que foi lançada acho que no ano passado em 2 volumes também, numa caixinha de papelão. Infelizmente os livros ficam todos deformados, como vocês puderam ver no vídeo da Juliana. Eu vou deixar o link pro vídeo dela lá embaixo. Então acabou que tem essa edição do Kobo aqui, foi bem melhor. O que acontece, né? Então nós temos aqui uma tradução premiada. Nós temos a tradução da editora Itatiaia e essa tradução aqui da Companhia das Letras. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essas 3, né? Eu não conheço outras, tá? O que acontece? Então essa da editora 34 é a mais confiável, não tenho o que dizer. Ela é bilíngue, você tem o texto original, integral ali embaixo pra você. Você tem as notas de rodapé também. E você tem uma tradução premiada. Tudo bem que é só do primeiro volume, mas enfim, é o mesmo tradutor para as 2. Eu vou dizer o nome do tradutor, que é o Sérgio Molina, certo? A editora Itatiaia fez também uma tradução muito boa, mas muito boa mesmo. Não tão fiel quanto é a da 34, mas fez uma tradução muito boa. Também tá cheia de notas de rodapé, comentada, mas ela foi muito bem cuidada, muito bem traduzida também. E o nome do tradutor é Eugênio Amado. Agora, essa aqui da Cia das Letras, depois eu vou escrever aqui embaixo o nome do tradutor, porque eu tenho uma página marcada aqui no Kobo, e se eu tirar, eu não vou conseguir ver depois, então eu vou colocar lá embaixo pra vocês. O que acontece? E essa aqui foi a que eu menos gostei, eu vou dizer por quê. Essa tradução aqui, como a Cia das Letras já havia feito com a tradução deles de Ulisses, é uma tradução mais moderna, sabe? Como eu disse pra vocês, eu li mais a minha edição da editora 34. Eu li alguns capítulos no Kobo e eu procurei alguns pontos-chave da história aqui também. Eu vou deixar lá embaixo pra vocês um vídeo que eu fiz sobre as traduções de Ulisses, né? E naquele vídeo eu digo uma coisa que eu vou repetir aqui porque eu acredito, que é essa coisa de que a tradução deve ser adaptada ao leitor de hoje, deve trazer a linguagem dos dias de hoje, ou deve se aproximar, enfim, eu acho que essa facilitada que algumas editoras fazem com seus clássicos não é benéfica pra ninguém. É dizer assim, olha só, você é burro, você só vai entender Don Quixote se você ler isso aqui da Cia das Letras, tá? É mais ou menos isso. Aliás, muito provavelmente não seja essa a intenção da editora ou do tradutor, mas é assim que eu me sinto toda vez que eu vejo uma tradução dessa. Então você tá me dizendo que eu não sou capaz de ler a tradução do Sérgio Molina? Tá bom. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas eu escolhi apenas um, que é do final do primeiro volume, tá? Eu vou dizer aqui qual é o capítulo, caso você tenha alguma tradução aí do Don Quixote para você poder comparar comigo. O capítulo é o capítulo 52 do primeiro volume, tá? E eu vou ler o parágrafo, então, da editora 34. Sois um grandiosíssimo velhaco, disse então Don Quixote, e sois vós o vazio e o frouxo, pois eu estou mais rijo e pleno do que jamais esteve a mui de puta que vos pariu. Esse é o trecho da editora 34. Agora vamos ler o da editora Itatiaia. Mesmo trecho, mesmo capítulo. És um grandíssimo velhaco, exclamou Don Quixote. Tu sim que és vazio e tacanho, enquanto eu, que estou mais cheio do que jamais esteve a puta, muito filha da puta que te pariu.
E acabou a bateria da câmera, precisei trocar, mas vamos lá então. Então esse aqui é o mesmo trechinho da tradução da Ser das Letras. Patife miserável, disse Dom Quixote nessas alturas, vazio e covarde sois vós, pois eu estou mais cheio do que jamais esteve a puta de merda que vos pariu. Bom, eu optei por pegar apenas um exemplo, tá? Se vocês quiserem mais, enfim, vocês podem comparar na livraria mais próxima o primeiro capítulo, o final da história, enfim, eu abri num capítulo aleatório e ler o primeiro parágrafo e comparar com as outras traduções, mas enfim, para o meu gosto pessoal e particular, né, da Tatiana Feltrin, eu gosto mais, eu me sinto mais confiante na leitura de uma edição como a da Editora 34, né? Não gosto nem um pouco dessas traduções modernosas que tendem a subjugar, né, o leitor. Então, assim, eu vou dizer pra vocês a mesma coisa que eu disse a respeito de Ulisses. Se você não está preparado pra ler a tradução de Dom Quixote feita pelo Sérgio Molina, não leia Dom Quixote. Simples assim. E quanto à tradução da editora Itatiaia? A próxima vez que eu ler Dom Quixote, eu vou ler essa edição aqui. O que eu li, os poucos capítulos que eu li dessa edição, eu gostei. Eu achei que ficou uma tradução fluida. Eu achei que essa tradução aqui está entre a do Sérgio Molina e essa aqui da Ser das Letras. É um meio termo mais voltado para a da Editora 34, tá? É um texto um pouco mais fluido, mas que não tem esse tom modernoso e me dizendo que eu não sou capaz de ler Dom Quixote o tempo todo, certo, minha gente? Bom, fica aí a dica então pra vocês desse livro espetacular, sensacional, com certeza eu vou ler de novo daqui uns aninhos. Gente, outra coisa que eu disse num dos vídeos que eu fiz sobre Ulisses, vou deixar lá embaixo também o link, é assim, toda vez que se você não tem o costume de ler esses clássicos da literatura universal, porque você acha que, não, muito difícil, vou ficar aqui lendo meus tiqueletes mesmo, enfim, não tenham medo de ler esses clássicos, eles são livros como todos os outros, né? Com capa, miolo, contracapa, orelha, enfim. Leia Dom Quixote como se fosse um livro comum, que você lê todos os dias aí na sua casa ou na sua condução, enfim, porque o livro é espetacular, é divertidíssimo, olha o que você está perdendo. Você está perdendo coisas incríveis se você está aí com o pé atrás de achar que não vai conseguir ler um livro como esse. Espetacular, divertidíssimo, gente, muito divertido mesmo. Rolê de Rico Sancho Panza, sensacional, sensacional. Bom, é isso, se você gostou do vídeo não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. E se você se interessou por esse livro, não deixe de ver o vídeo, né, da entrevista com a professora especialista, né, em Cervantes, etc., que está lá embaixo no box de informações, certo? Então, um beijo pra todo mundo, até mais.